Oi, gente! Estamos aqui de volta para falar sobre mais um filme indicado ao Oscar. E o filme dessa vez é Os Banshees de Inisherin, um filme que tá com 9 indicações, tá tipo em várias categorias. E nesse vídeo a gente veio comentar um pouco sobre o filme, o que que a gente achou, sem spoilers, né? E qual o potencial dele de estar levando aí as estatuetas para casa. Lembrando que esse é um filme que ele tá em cartaz nos cinemas aqui no Brasil. Ele não tá disponível em streaming ainda. Então, se você quiser assistir para ficar por dentro, né, pelo menos dos principais indicados aí, né, na categoria de melhor filme do Oscar, vale a pena correr no cinema, dar uma conferida aí se tá disponível no cinema da sua cidade. Aqui em Sorocaba, pelo menos, né, a gente teve um pouco de dificuldade, porque esses filmes do Oscar, eles não chegam exatamente em todos os cinemas, né? Então a gente fala assim, tá em cartaz? Tá, mas tem que conferir exatamente qual cinema que está disponível, que não são todos, infelizmente. Sim, e vale a pena ir no cinema porque geralmente demora para chegar em streaming, tá? Então, por enquanto, é só essa opção mesmo. Vamos começar pela sinopse, então? Vamos. Dos- Acho legal a gente falar um pouco, né, sobre esse background do filme, assim, né? Ele se passa na Irlanda, na verdade, em uma ilha pequena e afastada ali do continente, né, na costa oeste da Irlanda. E a gente tá num cenário de guerra, né? Porque o filme se passa ao mesmo tempo que tá ocorrendo a Guerra Civil Irlandesa. Então, por mais que o filme não seja um filme de guerra, a gente vê a guerra literalmente em plano de fundo, né? Então, nossos protagonistas estão ali, tipo, conversando, e ao fundo você vê bombas, coisas explodindo. Tipo assim, a guerra está ali e ela permeia toda essa história, né? Então é relevante pensar nisso. Sim, é até interessante, na verdade, porque os nossos personagens, né, em geral, eles nem parecem tão preocupados com a guerra. Eles vivem nessa ilha tão isolada do mundo que parece que eles estão numa realidade paralela, em que a guerra não chega ali, eles só ficam assistindo, só escutam os barulhos de tiro, veem as fumaças ao longe, mas não é algo que afeta tão diretamente a vida deles. O que acaba afetando, movimentando a vida deles nessa ilha, na verdade, são outros tipos de conflitos, né, civis também, que é quando dois personagens, duas pessoas importantes ali, bem conhecidas nessa ilha, acabam se envolvendo em uma intriga, né? Que a gente tem os dois protagonistas, o Pedrick e o Colm, que eles eram muito amigos, todo mundo adorava, apreciava a amizade deles, e de repente eles param de se falar porque o Colm não quer mais ser amigo do Pedrick. Sim, e assim, a premissa do filme, ela é tão simples quanto isso, tipo, é exatamente isso, o Colm, de um dia para o outro, ele não quer mais ser amigo do Pedro, que ele não quer falar com o Pedro, que ele não aceita isso, né. O Pedro que ele fica ali insistindo, tipo: "Não, mas como assim? Por quê, né, que eu fiz? Por que somos brigados? Não sei por que somos brigados", e o filme ele fala muito disso. Então não chega a ser engraçado, mas é interessante você pensar em como a gente tem um background tão importante, que é a guerra, é uma questão séria, assim, tão profunda, e em primeiro plano a gente tem uma coisa tão fútil, assim, né, tipo, uma intriga ali de amigos, e é isso. E aí você pensa: "Nossa, mas o Colm deve ter um grande porquê dele não ter parado de falar com o Pedro, né, será que o Pedro fez algum mal pra ele, que o Pedro não percebeu?". Mas não, o filme ele é sobre essa trivialidade mesmo, né, em meio a tanta coisa séria acontecendo no mundo. Sim, até porque eles estão ali, né, nessa ilha isolada do mundo e tudo mais. Então, qualquer coisinha pequenininha para eles já é a guerra, já é o Sim, acontecimento da semana, né? Então, a a fofoca, cidade. né. Sim, a fofoca corre muito rápido. E todo mundo, né, vê o Pedrick chegando sozinho no bar, é o único bar que tem ali na ilha. Eles ficam, nossa, mas cadê o Come? Vocês sempre vêm juntos. E todo mundo quer saber, todo mundo se vê afetado por essa fofoca, né, por essa falta de comunicação entre os dois personagens, porque é a única coisa que acontece ali nessa cidade. E a gente parece que os personagens eles não querem muito sair dessa rotina, né? Todo mundo acha Sim, estranho o Come ter quebrado esse cotidiano, essas regras que eles tinham, né? Ah, esse todo dia o padrão, assim, Come, né. sim, todo dia o Come vai pro pub com o Pedro, que é o padrão. Aí ele quebrou isso, nossa. É, e esse filme, ele é muito sobre isso, tanto que assim, chega até a ser meio bizarro, né, a forma como o Pedro que reage a isso, porque é só uma amizade, sabe. É o melhor amigo dele, mas assim, é só uma amizade, mas ele leva isso para um nível de vitalidade, tipo assim: "Eu preciso disso para viver", e ele leva isso muito a sério. E eu acho que o grande diálogo do filme, assim, é a forma como o Pedro que enxerga, né, essa quebra de relacionamento com o Colm, e em contraponto a gente vê a irmã do Pedrick, né, que ela não aceita isso, ela fica: "Nossa, que ridícula, tipo, é só amizade, deixa ele em paz e pronto". E a gente percebe, né, com o decorrer da história, que ela é a única
única que não está feliz com essa vida na ilha. Ela é a única que gostaria de algo diferente, que foge do padrão. Ela até é piada na ilha porque ela gosta muito de ler, ela já leu todos os livros que tinham ali. E todo mundo fica, ai, ler? Nossa, o que ela fica fazendo? Lendo? Ai, credo. E ela é a única pessoa diferente. Por ser irmã do Pedro, a gente vê muitos esses embates entre ele, né? Que, assim como a gente, né, parece que ela simpatiza com a gente. Tipo, ele não quer falar com você, tá bom, para de falar com ele, procura outro amigo. Mas ele, não, eu não posso, tipo, é tudo que eu tenho, eu preciso fazer isso. Sabe, assim, ele é obstinado, tipo, por causa disso, né? Sim, e ele até tem outro amigo, né, ele é muito próximo do Dominique também, que é um rapaz um pouco mais novo, interpretado pelo Barry Keoghan, eu nunca sei pronunciar direito o sobrenome dele, que fez Os Eternos também. E ele é um personagem que ele é bem bobinho, né, ele é imaturo, ele já é um adulto, mas ele tem muita personalidade, assim, de adolescente mesmo. Sim. E o Pedrick mesmo não tem muita paciência com esse Não gosta personagem. muito dele, né? Tipo, Ele tolera, assim, então é meio que o Pedrick faz com o Dominique o que o Come fazia com o Pedrick, então eles estão meio que nesse ciclo de amizades por tolerância, porque não tem muita opção com quem você conversar ali na ilha. sim, com certeza. E aí o filme ele vai ganhando mais profundidade quando essa simples briguinha entre os 2 acaba fazendo eles, como é que eu posso dizer? Tipo assim, cometer coisas que, tipo, que não faria sentido, sabe, na nossa realidade. Então, por exemplo, o Colm, ele dá um ultimato pro Pedro, que ele fala: "Ó, se você continuar me perseguindo, continuar, sei lá, me enchendo o saco, eu vou começar a fazer coisas drásticas, vou começar a me ferir", tipo assim, que não faz muito sentido se for pensar, né, porque por que que você vai se ferir porque alguém tá te enchendo o saco, né. E, enfim, e aí, assim, esse seria o ponto de virada do filme, e aí as coisas vão ficando mais tensas, né, mais intensas, mas eu acho interessante como o filme dialoga com isso, como uma coisa, assim, tão sem sentido, uma intriga tão simples, acaba fazendo as pessoas se ferirem as outras, fazerem coisas, assim, sabe, inacreditáveis. E eu acho que isso é um paralelo muito indireto, talvez, com a guerra, né, porque a guerra começa com uma intriga, uma coisa tão simples entre 2 comandantes, entre, sei lá, 2 regentes ali dos países, uma briguinha ali, e as pessoas se matam, matam as outras, viram inimigas totais só por causa de uma intriguinha, sendo que eles poderiam só conversar ou só deixar de lado, tipo: "Ai, você não quer falar comigo? Tá bom, não vou mais falar com você". Fim, mas todo mundo tá bem, sabe. Então eu acho que o filme ele é um pouco sobre isso. Sim, e é muito interessante como o filme traz esses paralelos, né, da história lá da da Irlanda também, né. Ele traz algumas coisas do folclore dali, inclusive no nome, né, a gente vê, a presença dos banshees, que não é uma coisa que acontece de forma direta no filme, mas a gente tem uma personagem ali, né, que ela lembra aquelas bruxas folclóricas, é uma figura bem misteriosa, que tá sempre ali observando, uma mulher de poucas palavras, mas que todo mundo meio que Uhum. teme, né, as coisas que ela fala. E de certa forma ela meio que acerta nas previsões ali, né. Sim. Exatamente. E pra quem não sabe, né, os banshees, eles seriam tipo espíritos, né, seriam, enfim, acho que na tradução até de Portugal tá tipo os espíritos de Inisherin, enfim. Então seria tipo esses seres místicos, bruxos, não sei, esse tipo de coisa, assim. E inclusive tem um diálogo, né, em que um personagem fala: "Ah, mas aqui em Inisherin não tem banshees". E aí fica o outro fica: "É, talvez não tenha". E fica no ar, tipo: "Será que tem? Será que não tem?". Enfim, inclusive numa cena final eu fiquei muito desconfiada, tipo: "Eita, será que essa pessoa é um banshee?". Então o filme tem um pouco desse mistério, assim, no ar, apesar de não ser o seu foco, né. O foco do filme é falar sobre essa amizade, sobre essa intriga que pode causar mortes e destruição por causa de uma coisa tão simples, né. Sim, e esse roteiro simples, ele acaba ganhando muita força, na verdade, devido às atuações, né, que são muito fortes. A gente tem nomes de grande peso nesse elenco, incluindo o Colin Farrell, que inclusive foi Uhum, indicado ao Oscar, e não só ele, né, porque os 4 atores principais foram indicados aos Oscars aí, né, nas respectivas categorias de melhor ator, melhor atriz coadjuvante, etc. Então a gente uhum, percebe, né, que você não pode ter só um roteiro simples, ele precisa ser bem executado, e o filme ele realmente ele é muito bem feito, a direção de arte, o trabalho técnico do filme, ele é muito interessante, apesar da primeira metade do filme, em termos de roteiro, de narrativa, ser um pouco lento, ser um pouco repetitivo, mas uhum. até isso, né, acaba fazendo sentido, que a gente mergulha nessa realidade dessa ilha,
que é a vida deles não tem É ação, não chata, tem né? dinamismo, é chato. Então essa primeira metade do filme é chata, mas depois que as coisas mudam, você vai entrando ali, né, nesse novo ritmo junto com os personagens, e os personagens eles entregam muita emoção porque os atores são muito bons e os 4 foram indicados ao Oscar. Sim, inclusive, né, vamos falar sobre isso. O filme recebeu 9 indicações ao Oscar, a maior indicação de todas, né, de melhor filme. Teve também melhor direção por Martin McDonagh, teve também de melhor ator por Colin Farrell, como a Carol comentou, ator coadjuvante por Brendan Gleeson e por Barry Keoghan, né, que os dois que estão ali bem presentes, e melhor atriz coadjuvante para Carrie Condon, que faz a irmã do Pedrick, que eu comentei com vocês, é que ela quer sair dessa rotina e tudo mais. Fora isso, a gente teve indicações a melhor roteiro original, melhor edição e melhor trilha sonora. Então, assim, o filme está figurando aí entre os que mais receberam indicações, né? Então, o filme está realmente com tudo. E é aquilo que a Carol falou: ele é um filme lento, ele é um pouco chatinho no começo, mas isso tem muito a ver com a própria história em si. Então, se você olhar com esse olhar, vai dar para entender que o filme ele quer te trazer para esse universo, um universo pacato, totalmente pacato. A ilha nada mais é do que uma ilha totalmente pacata, poucas pessoas, poucos amigos. É uma coisa assim que, sabe, não tem muita graça mesmo. Acho que a maior movimentação dessa ilha é realmente a senhora misteriosa, a suposta Banshee ali que fica, né, enfim, dizendo as coisas que vão acontecer. Ela é meio macabra, assim. Seria o que mais movimenta ali, né, o filme. Sim, o filme é chato de propósito, ele parece ter consciência disso. E vamos falar um pouquinho sobre as atuações em si. Eu gostei muito que o Barry foi indicado, que ele é um personagem que. É o personagem do Barry Dominic, na verdade, né? O Barry foi indicado como ator. E o Dominic, ele é um personagem que ele pode parecer não ter tanto impacto assim no filme, mas as cenas em que ele aparece são diferentes, porque ele é um personagem que tem muita vida, sabe? Sim. A gente vê, por exemplo, o personagem do Comey. O Comey ele é um cara super sério, super quieto, ele fica ali na dele. E em contrapartida, a gente tem o Dominique, que é super vivo, tá sempre pulando ali pela ilha, fazendo um monte de perguntas. Ele é curioso, ele é interativo, ele conversa com todo mundo. E a performance do Barry foi maravilhosa nesse sentido. O Barry ele é um ator que consegue entregar tanto comédia quanto Uhum. super drama, e ele conseguiu misturar os dois nesse personagem. Sim, eu gostei bastante desse personagem. E, inclusive, esse personagem, apesar de ser um personagem bobo, assim, ele traz questões bem sérias, né? Então, ele fala sobre violência doméstica, sobre essa questão de abuso, assim, dos pais, sabe? Então, ele traz realmente questões bem complexas pro filme. É um filme profundo, como a gente falou, tem esse panorama da guerra, que parece que não é importante, mas tem bastante peso, sim, na história. Apesar de não estar, né, ligado diretamente, não é um filme que se passa no campo de batalha, mas ele tem, sim, esse background de guerra. Então é um filme profundo que você tem que assistir assim com atenção, sabe? Parar, analisar, porque ele traz realmente muitas mensagens. É um filme interessante. Não acho que é tipo um dos mais legais do Oscar, como a gente comentou, é um filme que para algumas pessoas ele pode ser até chato, pode ser difícil de assistir, sabe? Mas ele é um filme bem interessante. Então se você tiver aí disposto, vai no cinema, vive essa experiência, porque vai ser bem interessante. É um filme que está com bastante chance aí de gabaritar o Oscar, né? Ele tá com bastante indicação, vamos ver, né? Sim, vamos ver. E falando em Oscar, né, a premiação acontece no dia 12 de março. E aqui no canal do Entreter-se você pode conferir vários outros vídeos comentando sobre os outros indicados. E a gente também, né, vai trazer no dia a nossa live aí comentando sobre os vencedores. Então já se inscreve aqui no canal para ficar por dentro de tudo sobre a premiação. Sim, mas o vídeo de hoje foi isso, né? Esse foi sobre o filme dos Banshees. Se vocês tiverem alguma dúvida ou quiserem acrescentar alguma coisa, deixa aí nos comentários, tá? Que a gente tá sempre respondendo, adoro interagir com vocês. E se inscreve aqui no canal para acompanhar, né, os próximos vídeos que vão sair. Já tem vários aí postados no canal. E como a Carol falou, né, a grande live do dia do Oscar. É isso, gente. Muito obrigada por terem assistido e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau!